vocês. Pode soltar o primeiro para a gente aí, por favor? Ó, como nós falamos, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre por que ter um Ministério de Jovens Casais. Pode passar. Esses aí são os dados oficiais do IBGE dos divórcios no Brasil. No ano de 2021, nós tivemos 386.813 divórcios e em 2022 esse número subiu para 420.039. Tivemos aí, vocês podem perceber, um aumento de 8,6% no número de divórcios no nosso país. Sendo que se a gente fizer uma abrangência um pouquinho maior, a gente vai perceber que desde 2010 para cá, o número de casamentos, ele se manteve praticamente o mesmo, o número anual nessa variação de anos. Em 2010, foram registrados 977 mil casamentos, aproximadamente, anuais, E em 2022, esse número se manteve em torno de 970 mil. A gente vê que quase não há uma variação no número de casamentos por ano no nosso país. Em compensação, o número de divórcios ele subiu de 239 mil para 420 mil divórcios no nosso país, ou seja, uma variação de mais de 76%. O número quase dobrou em 12 anos e o número de casamentos se mantém o mesmo. Então a gente enxerga isso como uma das principais características do cuidado com os jovens casais. Por quê? Se você preferir, a gente pode exemplificar da seguinte forma: a cada 7 casamentos, 3 vão terminar em divórcio. Um total de 43%. A cada 7 casamentos realizados no Brasil, 3 terminam em divórcio atualmente. Ou, a partir de uma outra abordagem, a cada minuto uma pessoa se divorcia no Brasil. E a nossa região, a região sudeste, pedir para passar aí, por favor, para a gente o slide. A nossa região, a nossa região sudeste, ela concentra mais da metade das separações judiciais que existem no nosso país, algo em torno de 53,3%. Tudo que a gente está trazendo para vocês são dados do IBGE, tá? Através das pesquisas do IBGE. Então, a nossa região ela é a região que concentra mais da metade das separações judiciais. E algo que também chamou muito a nossa atenção é, dentro desse quadro estatístico de 420 mil divórcios que nós temos anualmente, o tempo de casados que eles acontecem. 47,7% dessas separações, desses divórcios, eles acontecem dentro dos primeiros 10 anos do casamento. Ou seja, praticamente a metade dos divórcios acontecem dentro dos primeiros 10 anos do casamento. Então, se nós considerarmos que a maioria das pessoas se casam no período da juventude, os divórcios também ocorrem, na sua maior parte, dentro do período da juventude. E aí 25% é de 10 a 19 anos e 25% acima dos 20 anos. E aí a gente trouxe também os principais motivos, de divórcio. E o primeiro aí, prioridades e expectativas diferentes. Nós só somos seres diferentes, É o famoso incompatibilidade de gênios, Quantos já não viram, na internet falando, qual o motivo da separação? Incompatibilidade de gênios. Depois, falha na comunicação. O terceiro, falta de sexo. As pessoas esperam para fazer o sexo, para casar, para poder fazer o sexo. Aí quando casa, não faz o sexo. A falta de sexo, criação dos filhos, vícios, questões financeiras, abusos, infidelidades, as questões psicoemocionais também dos jovens casais. A gente vê muito aquela paixão, muitos se casam no calor da emoção, e aí quando eles vão realmente para a vida 2, eles entendem que a vida não é uma eterna lua de mel,
que existem desafios, que existem outros percalços pela vida, que a gente precisa estar juntos, unidos num mesmo propósito, ter como centro Jesus. E outro motivo que a gente trouxe também é os jovens, quando se casam, eles dão uma sumida da igreja. Aqui, graças a Deus, a gente tem, pela visão dos nossos pais espirituais, aquela questão de sempre uma geração estar servindo a outra, né? Então, quando um jovem solteiro, ele está próximo ali de se casar, o jovem casal ele já está servindo ao jovem solteiro. Então, quando ele se casa, ele não se sente um peixe fora d'água. Porque eu não sei, quando eu casei, há 16 anos atrás, a gente teve um pouco disso, né? A gente era solteiro, nos casamos, aí quando nos casamos, os amigos continuaram, em sua maioria, solteiros. E aí a gente ficava meio perdido, né? Porque os solteiros têm outras prioridades, vivem uma vida um pouquinho diferente. Então, grande número de jovens que, quando se casam, também dão aquela sumida da igreja. E aí, a gente queria que os nossos pais espirituais compartilhassem com a gente, né, como surgiu a criação, surgiu essa visão para a criação do Ministério com Jovens Casais e por que ter um ministério específico nessa faixa etária, né? Diante de tantos fatos, né? Mas a gente acredita muito que existe uma visão dos céus para que esse ministério ele aconteça e seja algo presente na vida de outras famílias aqui e também em todas as outras igrejas. Estou tentando dar preferência para ela, mas ela não quer hoje não. Gente, boa tarde. Acima de todos os dados que foram compartilhados, eu acredito que nós precisamos ter um ministério de jovens casais na igreja, porque nós decidimos ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, que seja exatamente aquilo que a palavra do Senhor diz que a igreja deve ser, uma família. Então, mesmo diante de todos os dados ali que foram apresentados, eles são importantes, eles revelam, trazem um raio-x, um diagnóstico do desafio social que nós enfrentamos em jovens do nosso contexto, da nossa realidade, ou de algumas das nossas igrejas, que não se preparam para o grande mandamento do Senhor, que é constituir uma família através do casamento. Então vamos lá. Se nós somos chamados para ser uma família como igreja, a palavra de Deus apresenta aqui a igreja do Senhor Jesus. É um corpo, mas que a igreja também é uma família. Então, quando nós temos uma visão familiar geracional, nós podemos pensar um pouquinho o quê? Nas fases de desenvolvimento humano, básicos. Crianças. Então, a igreja precisa de um ministério que cuide, que ensine, que ministre, que ative, que acolha, que prepare as nossas crianças para terem um encontro verdadeiro e pessoal com Deus, de amá-lo acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e logo, como o próprio versículo já diz também, se amar? Sim. Nós entendemos que há uma necessidade de trabalharmos numa transição importante, que é também dos juniores para a adolescência, e eu já pulei lá o berçário, que são também os primeiros momentos importantíssimos de nossa igreja, de 0 a 5 anos, onde estamos também ali revelando a presença de Jesus e honrando a fé dos nossos pequeninos para que eles tenham uma experiência dentro da capacidade cognitiva que eles têm de se relacionar e entenderem a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus com Jesus. Nós temos o ministério com jovens. Então nós entendemos que também da transição dos adolescentes, são transições sociais, existem as transições fisiológicas, hormonais, existe toda uma questão complexa de formação cerebral para áreas específicas do papel social na sociedade, da espiritualidade na vida e no viver. Então nós nos preparamos para ter um ministério específico para ajudar os nossos filhos espirituais, os nossos irmãos em Cristo, né?
maneira que você denomina na sua família espiritual, na sua igreja. Por que que nós não teríamos também nessa nova fase, nessa nova estação da família de Deus, um ministério para auxiliar de maneira preventiva os jovens que querem viver o mandamento e uma aliança que foi designada pelo Senhor de se unirem e formarem uma família? Bom, eu vejo que durante muitos anos ficou essa lacuna na igreja. E nós simplesmente estamos atendendo não pelos resultados tristes que são apresentados nos levantamentos dos dados, das pesquisas, mas por ser um propósito divino. Porque se a igreja é uma família, na família nós viveremos ao mesmo tempo, juntos como irmãos uns dos outros, várias estações da nossa vida e do nosso viver ao mesmo tempo, mas de maneira diferente, onde desde o berçário até o Ministério Sabedoria, nós precisamos como igreja dar um suporte para que haja um desenvolvimento sadio, saudável para a formação dos filhos do reino de Deus, para a bênção que Ele mesmo planejou, chamada casamento. Então eu percebi, como a Giovana também, que nós tínhamos e fazemos treinamentos para tudo. Eu falei da outra vez sobre isso aqui. Na nossa formação, nós buscamos passar pelas formações educacionais obrigatórias, que nós não queríamos, mas somos obrigados. Estudar matemática, português, física, química, isso aí. Nós não gostaríamos de estudar isso, mas somos obrigados. Desde o primário até o 2º grau, e aí já mudou, né, ensino fundamental. A minha esposa está aqui para me orientar quanto à nomenclatura que mudou. E aí, quando nós vamos para a faculdade, nós temos uma pequena liberdade de escolher. E lá, nós vamos aprender a ser um profissional que nós almejamos para que o pão de cada dia seja suprido através do nosso trabalho. Através da habilitação, que é a formação, e através da competência, que é, após a habilitação, que é o diploma, e a formação, eu poder ter a oportunidade de revelar que, apesar de eu ter estudado o tempo que eu estudei, eu tenho competência para colocar em prática aquilo que eu estudei e o diploma pela qual eu adquiri. Então eu vou ter a oportunidade de provar, isso se chama competência, que o meu diploma realmente, ele foi tirado, ele foi conquistado com aplausos e excelências, porque eu sei colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Podemos ver que a maioria das faculdades, nem todas, elas são pautadas exclusivamente em teorias e depois para a prática. Jovens casais também assim. Nós estamos prestes a viver um tempo especial que foi criado por Deus, que é um planejamento de Deus, a união entre um homem e uma mulher, onde o Senhor concede por graça que ambos correspondam em amor, em fidelidade, à imagem e semelhança dele, constituam uma família através do casamento, sejam felizes e entendam que o casamento não tem um fim em si mesmo. O casamento não é para fazer o meu cônjuge feliz ou para eu ser feliz, mas eu já vou para um casamento satisfeito em Deus e em Jesus para edificar uma família unindo propósitos e ali viver os propósitos do Senhor e também compartilhar os propósitos do Senhor como casais. A igreja, ela não pode ficar de fora disso. Então, por causa dessa consciência bíblica, o Senhor colocou nos nossos corações estarmos dando um direcionamento para essa área, estruturando um ministério que acolhesse essa nova realidade, essa nova estação sobre a vida dos jovens da nossa igreja. Então, Deus tocou de maneira muito específica, dizendo que era o momento de nós estabelecermos essa área de acolhimento, de cuidado, de preparação, de empoderamento e de envio dos casais. Não somente para estarmos preservando eles dos perigos que existem no mundo, mas estarem preparando eles para viverem, desfrutarem, serem felizes e compartilharem com os outros o propósito de serem casal, de serem família de Deus, mesmo na juventude. E foi também uma necessidade que nós sentimos quando nós éramos solteiros, porque nós nos casamos e não tínhamos esse espaço.
Mas, desde namorados, nós já tínhamos essa visão, né? De estar nos preparando para essa vida nova que nós teríamos. Então, nós sempre participamos, né, amor, de cursos de jovens casais, de noivos, onde tinha, a gente ia. E nós víamos muitos jovens casais ali, casados, participando de algo já casados, e nós, como noivos, estávamos ali enchendo nossa bagagem para que a gente pudesse ter essa nova vida de uma forma excelente e ter ferramentas para os desafios que a gente sabe que tem. Porque a gente sabe que nessa fase de preparação do casamento, a gente às vezes se preocupa com muita coisa. São poucos os casais que nós atendemos, conversamos, que se preocupam com o principal. Não que, né, a festa, tudo não seja, nós tivemos também. Mas é necessário que você também se preocupe com isso. Então, quando nós buscamos essas ferramentas e nos casamos, nós vimos que o ambiente que nós estávamos tinha uma necessidade, nós já tínhamos algumas ferramentas para atravessarmos os desafios, entre aspas, sozinhos. Tínhamos alguns amigos, casais de amigos que a gente sempre tentava arrastar para onde nós íamos. Vamos lá, gente, curso de noivo. Mas a gente já é casado, só tinha gente solteiro. Mas vamos, sabe? Então, hoje, nós vemos como é importante nós, que a maioria eu estou vendo que já são casados, estarem juntos e ajudarem a geração que vai vir. Para essa prevenção, eu vejo na nossa família espiritual uma colheita, né, se eu posso dizer assim, muito abundante nessa área, porque eu vejo que muitos casais da nossa família espiritual não vão entrar nessas estatísticas, não vão passar pelos mesmos desafios, porque o Senhor nos levantou para estarmos juntos, compartilhando as ferramentas dos céus para enfrentar os desafios e ter um lugar que eles se encontrem, né? Que a família se encontra. Isso que você compartilhou, né, da questão preventiva, né? Às vezes o casal ele vem quando já está no SOS. É que nem carro, né? Às vezes se a gente não faz a manutenção antes, às vezes vai ficar na mão, no meio da pista. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa ser acompanhado, né, de maneira preventiva. Como o pai falou, a gente vai para o casamento, pelo menos eu e o Lê, né, nós fomos para o casamento, a gente não fez curso de noivo, na nossa época não tinha. E o quanto a gente errou e aprendeu com os nossos erros e caiu e teve que levantar. E às vezes também a gente buscava ajuda, mas não conseguíamos da maneira eficaz, né? A gente tinha um período da nossa vida onde a gente estava passando por uma crise muito, muito grande. E a gente tentava ajuda, porque a gente tinha uma coisa na nossa cabeça, né? Separar não era uma opção. Então, a gente tinha que procurar ajuda, que a gente ia passar o resto da vida junto. Só que a gente queria passar o resto da vida junto vivendo feliz, né? Vivendo tudo aquilo que Deus deseja para as nossas famílias. Então, quando a gente chegou na Igreja Batista Supere e encontramos o grupo, a gente falou, cara, é aqui. E ali a gente foi curado, o Espírito Santo foi se movendo e a gente foi realmente, nossa casa foi restaurada. A gente foi muito impactado pelo que a gente viveu naqueles dias, né? E a gente ficou tão assim, impactado que a gente falava, gente, a gente precisa levar isso para outras pessoas. É esse sentimento, né? Porque outras pessoas precisam viver isso. Quando a gente se casa, geralmente fica um hiato. Até você ter filho, o filho já está maior, você já está se identificando com alguns casais com mais tempo de casado. Só que nesse espaço de tempo, muita coisa pode acontecer. Então, glória a Deus, nós vivemos uma realidade diferente e nosso intuito hoje é compartilhar até com os que estão aqui também, para que possam viver também, e os que já vivem conosco, que seja ainda melhor, né? E a senhora compartilhou, né, um pouco também sobre a questão do curso de noivos, e a gente vê
como é importante, né? Nós não podemos participar, é como a Mônica falou, a manutenção ela vai existir, ou preventiva ou corretiva. E a gente vê como é importante, né? Às vezes o casal nem dá tanta importância para o curso, vou fazer porque precisa fazer, o pai não vai me casar se eu não fizer o curso. Caso mesmo não. Às vezes faz o curso pensando nisso. Faz o curso fazer porque o pai não vai me casar. Vou fazer porque senão o pai não vai celebrar o nosso casamento. Mas assim, a gente vê quão importante é aquilo ali para o nosso casamento, porque muitas vezes o casal está na paixão, naquele momento do noivado, e ele pensa que o casamento vai ser a eterna lua de mel, né? Que ele vai viver, que tudo vai ser aquela alegria, né? Não fica brigado muito tempo, não tem boleto para pagar, tudo resolveu, a gente resolve rapidinho, vai viver de amor. E, na realidade, a gente vê que esse período da paixão tão latente, tão pulsante, ela tem prazo determinado. E surge o ministério também por entender o seguinte, existe uma incompatibilidade muito grande entre os casais, quando eles se casam, jovens. Existe a incompatibilidade sexual, existe a incompatibilidade financeira, existe a incompatibilidade da espiritualidade. Por quê? O que nós temos aprendido nesse tempo que estamos servindo a Igreja do Senhor? Aqui há 16 anos, mas a nossa igreja anterior também, alguns outros anos. É que os casais, eles não tinham um ambiente propício, ou que também encorajasse ou exigisse como requisito, que eles estivessem conversando sobre questões prioritárias para a formação familiar. Então, por exemplo, por várias vezes eu chamei casais, ou eles agendaram para conversar comigo antes do casamento, e no nosso primeiro encontro eu fazia perguntas básicas, como por exemplo, alguém me questionou, mas eu vou casar, mas eu sou obrigado a marcar com o pastor, com a liderança da igreja para conversar? Eu falei, não, mas eu devolvo com uma pergunta, qual é a importância da sua igreja e dos seus líderes para a sua vida? Se você for para a palavra de Deus, estivesse com Jesus à sua frente, como você acha que Ele orientaria você, prestes a casar, a se relacionar com a sua igreja e com seus líderes? Aí nós íamos para a conversa, segunda parte. Vamos fazer aqui uma dinâmica básica. Quantos filhos vocês vão ter? Como vocês vão administrar o recurso? Onde vocês vão passar a primeira noite de Natal, de Ano Novo? Como vão ser, ou quais serão os parâmetros e valores para a educação dos filhos de vocês ou do filho? Por um acaso vocês já conversaram sobre ter filhos? Quantos filhos? Onde vocês desejam estar daqui a 5 anos? Vocês se veem na igreja, servindo ao corpo de Cristo, juntos? Em quais áreas? Qual é o tempo estimado durante a semana que vocês estão pretendendo investir para preparar a volta de Jesus? O que eu falei aqui são perguntas básicas antes do casamento, porque nós entendemos que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E se os propósitos são bem distantes uns dos outros, aí habita aquilo que nós chamamos de quê? Jugo desigual. Jugo desigual não é só casar com quem não expressa a mesma fé que eu. Tem gente que ama Jesus, mas na hora de colocar em prática o amar para o projeto que ele instituiu, chamado casamento, não se prepara antes. E geralmente isso acontece na juventude, onde a maioria dos casais se unem. Então eu entendo que eu preciso me preparar para me formar no matemático, em um engenheiro, em um psicólogo, em um médico, mas chega na hora de formar uma família, eu acho que se eu tiver que pedir ajuda, ou inclinar o meu coração para pedir preventivamente, e no ambiente preparatório para pessoas me auxiliarem, eu sou incompetente. Você vê que a coisa é tão espiritual que a pessoa, ela se submete a um conceito de achar que ela é incompetente se ela for pedir auxílio, por exemplo, uma moça virgem que vai casar com um rapaz que já é experimentado sexualmente. Ela acha que é uma incompatibilidade que vai ferir o caráter e a dignidade dela se ela confessar que ela não está preparada para aquele momento. E grande parte dos problemas que eu pegava no gabinete ou no consultório,
com casais estava relacionado a principalmente as primeiras noites de núpcias. Por quê? Porque as primeiras noites de núpcias foram o inferno, mas eles eram casados. E por que foi o inferno? Porque ninguém procurou se preparar, serem preparados para essa bênção e projeto de Deus, chamado casamento, que deve acontecer o quanto mais cedo possível, sim, para que você aproveite e construa a vida juntos. Nós poderíamos construir muitas coisas separados, mas foi maravilhoso e celestial nós conquistarmos tudo juntos. E hoje também nós percebemos os jovens com medo de se casarem, porque antes de se casar quer ter a casa principal, a casa de praia, o carro quitado, a tão sonhada estabilidade financeira. E aí cada vez mais nós estamos vivendo aí a síndrome de Peter Pan. A galera mais velha, ficando mais exigente, conquistando tudo, mas não tendo nada, porque é frustrado numa área que Deus nos criou para sermos bem-sucedidos, que é a constituição familiar. Então a igreja ela tem que se levantar para trazer uma resposta dos céus para essas demandas que estão trazendo o caos na terra. Então, por isso, nós decidimos também implantar esse ministério. Isso que o senhor compartilhou é muito forte, porque a gente vê, né, amor? Hoje em dia, muitos jovens desejando, não tem aquele desejo de construir juntos. Ele quer primeiro se formar, ele quer estar estabilizado financeiramente, ele quer conquistar tudo, o emprego, a formação, para depois pensar no casamento. E depois, quando vai para o casamento, é tudo meu, não é nada seu, não é nosso. Já vem com construir uma cultura egocêntrica que não consegue nem compartilhar uma escova de dente. Às vezes eu estou com preguiça de ir lá no outro banheiro, pegar minha escova de dente, eu vou usar a da Giovana mesmo. Lá em casa, eu nem sei qual é a minha escova, para dizer a verdade. Na verdade, eu sei, quem não sabe é ela. Mas tem uma galera que não está preparada para essa conversa, porque é muito Nutella. Pegar a mesma escova de dente. Tem uma galerinha que é muito Nutella. Pode beijar na boca, mas usar a mesma escova não pode. Como é que pode isso? Não acredito, é engraçado que ele vai pegar a escova dele ali. Não, mas que a minha minha escova tá molhada? Ali, a outra que tá seca deve ser a minha. Tá, brincadeira. Você não é Nutella, porque você não pega a escova da sua esposa ou do seu esposo, não, tá? Deixar claro, senão o pessoal leva pro coração. O senhor falou até brincou aí com a Nutella, e quando o senhor falou do julgo desigual, a gente ouviu uma frase do pastor Fabiano também, lá em São José, falando sobre misturar Nutella com margarina. Ambos são bons, mas cada um do seu lado, cada um do seu quadrado. É como o senhor falou, né? Às vezes são duas pessoas que confessam a mesma fé, né, servem a Jesus, mas eles não têm os mesmos propósitos. E Deus deseja unir propósitos. Não, tem um segredo, até porque o que Deus faz no momento do casamento? Algo que só Ele pode fazer, que é sobrenatural. Transformar dois em... O que é o casamento? Transformar dois em... E às vezes, por mais que o pastor pregue, ensine, compartilhe, a pessoa vai para o casamento e ela insiste em viver como duas pessoas completamente diferentes, porque os sofismas apresentaram para ela, não. Você tem a sua individualidade e o seu lugar, o seu cantinho, né, não pode ser invadida por ninguém. Isso é pensamento do quinto dos infernos, filho, não é do céu. Você não perde a sua individualidade, seu DNA que Deus te criou quando você casa. Só que espiritualmente são duas pessoas diferentes que se tornam uma pessoa. E a maior manifestação da graça é a expressão do casamento. São duas pessoas completamente diferentes que vão se tornar um só corpo, com uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e é o mesmo mistério que faz da igreja ser um só corpo. Sempre esteve lá no Evangelho, está lá na palavra de Deus. Estamos inventando nada. Então a igreja precisa ter um ambiente com liderança que seja preparada para esse tipo de cuidado, acolhimento, empoderamento e envio. Amém, glória a Deus. E a gente vê aqui também tem algumas pessoas que não fazem parte da nossa família espiritual e de repente eles têm a seguinte questão. Muitas igrejas, a gente percebe que na maioria das igrejas já existe um ministério de famílias, né? Só que não existe o ministério de jovens casais. E muitas vezes surge aquela dúvida de como conciliar os dois ministérios, o ministério de famílias e o ministério de jovens casais, não ser algo que entre em conflito ou competitivo, mas que seja algo complementar, que caminhem juntos nesse sentido, como não haver esse conflito.
A gente gostaria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco sobre isso. Porque aqui nós temos os dois ministérios, né? Isso, então vamos falar da forma. Então, forma não tem certo ou errado, ok? Os irmãos que são de outras igrejas, pertencem a outros ministérios, forma, respeitando princípios e valores, não tem certo ou errado. Mas eu entendo também que para cada estação, para cada contexto social, para cada ano, para cada época que nós vivemos, Deus ele vai trazer atualizações importantes, sem que os seus filhos e filhas, a igreja do Senhor, abra mão de princípios e valores. O problema é que a gente impregna uma confusão muito grande, igual os fariseus e os saduceus da época faziam. Então eles querem pegar algo que foi bom para aquela época, para aquele tempo, e querem que perpetue sobre todas as estações da nossa vida. Bom, eu percebi com a nossa experiência aqui e com a igreja, nós tivemos que conduzir a igreja a essa conscientização, onde o próprio Jesus, ele fala sobre o evangelho da nova aliança e a antiga aliança pautada na lei de Moisés, que Jesus ele não veio sucumbir à lei, mas ele veio trazer leis novas. Então na nova aliança existem leis, são leis novas. A lei não foi abolida por Jesus. Jesus cumpriu a lei de Moisés e mostrou para a humanidade que ele foi o único que foi capaz de fazer isso. E a lei revelou a nossa fraqueza. E logo revelando a nossa fraqueza, revelou também a nossa dependência de ter um Salvador. Ponto. Jesus vem, inaugura um novo tempo com uma nova lei, a lei da graça. E a lei da graça continua agora vigorando com questões de sobrevivência de valores dos céus que são derramados na terra, que requerem de nós obediência e também o abrir mão de coisas antigas da velha natureza para vivermos o novo. Então vamos lá, não dá para colocar remendo novo em pano velho, da mesma forma que não dá para fazer o quê? Pegar um vinho novo e colocar em um odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, ele ainda vai ter que passar por uma fase de fermentação. E o couro antigo, no processo de fermentação, ele tem um teto, ele tem um limite. O que vai acontecer com ele? Ele vai explodir, ele vai rasgar e vai ser desperdiçado o vinho novo. Jesus estava falando da incompatibilidade de colocarmos em prática as leis antigas, mas de estarmos dando foco na lei nova. Vamos pegar agora uma exemplificação para os dias atuais. Vou fazer algumas perguntas para nós que estamos aqui, somos responsáveis pelos ministérios, pelas nossas casas. Quantos ainda assistem televisão, na televisão de tubo, preta e branca ou com aquele papelzinho na frente, que só os ricos compravam, que era o que colocava cores na televisão? Quantos ainda assistem televisão assim? Levante a mão. Tá, vamos lá. Quantos ainda, usam carro a carburador? Carburador, somente, não tem injeção eletrônica, não tem nada. Levante a mão. Você só usa o carro carburador. Não, alguém pode ter um carro de carburador porque ele é alguém que coleciona, que tem uma paixão, que tem um hobby pelo carro. Ok? Estamos juntos? Quem ainda usa o telefone 031 e 033 de Minas quando foi lançado? Aquele tijolão que ficava pendurado, o pessoal colocava para se exibir. Quantos utilizam esse celular? Agora vamos lá. Quantos utilizam micro-ondas em casa? Levantam a mão. Airfry. Quantos utilizam smartphone? Quantos têm o carro ou utilizam carro a injeção? Levante a mão. Ah, tá. Quem tem lavadora de roupas em casa, com secadora? Uma benção. Sim, entendi. Quem tem Netflix ou qualquer outro tipo de streaming em casa? Tá bom. Por que nós achamos que a igreja ela não tem que se atualizar na sua forma de apresentar o evangelho? Por que a igreja ainda tem que ter banco de madeira? Por que a igreja tem que continuar com a mesma forma de comunicar os princípios e valores? Então, existe uma necessidade para cada momento que estamos vivendo para cumprir os propósitos do Senhor com as ferramentas que Ele está disponibilizando para a gente. Quantos têm redes sociais aqui? Mesmo que ainda seja o Facebook, levante a mão. Percebe, nós temos uma dificuldade muito grande
de entender que quando estamos mexendo em forma na igreja, nós não estamos ofendendo Deus ou o sagrado, mas nós estamos nos atualizando e nos preparando para aperfeiçoar a mensagem do Evangelho para que ela chegue de maneira mais clara aos casais. Então, nós entendemos aqui que não dava para ser ministério de família como era anteriormente. Não tem como uma estatística dessa e uma urgência bíblica de preparar os casais para viverem um dos momentos mais especiais da vida deles, que é a constituição familiar na juventude, esperar, sei lá, em alguns encontros de casais 10 anos de casados, 5 anos de casado, quando já estava se divorciando, quando o caldo já tinha entornado, colocar no encontro de casais, gente. E pasme, com todo respeito, existe lugar que funciona muito bem, mas as minhas experiências, porque eu trabalhava na liderança internamente, eram de encontros de casais que estavam divorciados trabalhando dentro do encontro. Mas ficavam juntos porque, não, porque nós somos do grupo de integração da família cristã. Nós somos dos canarinhos. Mas só se unia e vivia junto naquele momento. Conheci poucos ministérios que realmente era verdadeiros o que estava acontecendo ali. Só que nós vivemos novos tempos. Então, para a visão que Deus nos entregou, não se enquadrava um modelo para a gente, não estou falando que lá é errado. Para a gente aqui como igreja, não se enquadrava mais da maneira antiga. Segundo desafio que nós encontramos, todos os ministérios de casais que nós participamos e trabalhamos ou servimos, a igreja que tinha um ministério de família à moda anterior, a igreja, o calendário da igreja era dirigido pelo ministério de casais. Não pode, de família. A igreja ela tem uma agenda para todas as faixas etárias. Então, a igreja trabalhava praticamente o ano todo para mobilização econômica, para sustentar esse ministério. Era uma briga com o pastor quando ele tentava fazer alguma outra coisa para abençoar a igreja, dentro de uma necessidade específica que a igreja tivesse, porque tinha um clero, tinha uma tribo que dominava a igreja, e se não fizesse a agenda deles serem, circulante ou dominatória, no calendário da igreja toda como prioridade, depois as datas que sobrassem eram incluídas para a igreja, não funcionava. Então, quando nós chegamos aqui, nós reunimos a liderança da igreja, apresentamos a visão que Deus tinha nos dado, que ia englobar o cuidado com todas as famílias, sem eu ter o molde de um ministério que estava sendo praticado pelos outros ministérios com muito respeito e como as outras igrejas. Então, por exemplo, por que nós não precisamos de um modelo de um ministério familiar como era anteriormente? Porque nós somos uma igreja discipuladora. Então, as pessoas têm cuidado nos grupos supériores de faixa etária, elas têm cuidados constantemente através do discipulado que está disponível 1 a 1, através do cuidado e do discipulado de casais, tanto para casais maduros quanto para os jovens casais, na área da espiritualidade, da sexualidade, de finanças. Mas alguém pode falar assim, pastor, tem tudo isso na minha igreja? Eu não vejo. Você não vê porque você não está inserido, porque você não trabalha, porque você não serve, porque está acontecendo tudo isso. Porque quando você trabalha também de maneira preventiva, você não precisa ficar se matando com eventos para tentar recuperar algo que deve ser preparado de maneira orgânica, numa dosagem diária, de maneira celestial, constantemente, como estilo de vida, em um evento. Um evento, ele pode ser um start, como estamos fazendo o evento é legal, mas nós entendemos que deveria ser um ministério bem orgânico. Então nós temos os dois ministérios, e eles não têm conflito, porque não tem uma voz prioritária ministerial aqui. Todos os ministérios são da igreja, eles são interministeriais, que é a nossa visão e a cultura que você mesmo já falou, vocês falaram, Leandro e Mônica, que é uma cultura onde cada geração de vanguarda tem o compromisso de servir na retaguarda. Então os babies são servidos pelos juniores, os juniores são servidos pelos adolescentes, os adolescentes são servidos pelos jovens solteiros,
Os jovens solteiros são servidos e amados pelos jovens casais. Os jovens casais não são adversários em disputa de evento com os jovens mais maduros, mas uma visão familiar de cuidado, de proteção, de serviço, de testemunho, gera unidade e não divisão. Porque tem eventos que separam a igreja. Tem atividades, organicamente, como essência ministerial, que une. Nós escolhemos essa segunda parte. Então, nunca teve e nunca haverá conflito, porque nós temos como essência o serviço interministerial. É onde uma geração acolhe a outra geração. E por isso que aqui, para você que não é da nossa família espiritual, ou que está chegando, né? Por isso que nós não precisamos ter o mês de maio só com celebrações para a família. Por isso que todas as quintas-feiras nós temos uma quinta da restauração em família. É um momento para a sua família o ano todo, não é? Porque é o cuidado intensivo o ano todo. O cuidado é intensivo e extensivo, né? E preventivo. Agora, é um serviço em amor prestado pela igreja. Você vai perguntar, Alex, todos da igreja usufruem disso? Não. Tem gente que está aqui há, sei lá, 10 anos, 15 anos. Eu estou aqui há 16. Ouve, entra por aqui, sai por aqui. Você fala, mas o senhor percebe isso, pastor? Claro que eu percebo. Porque uma das evidências do reino de Deus sobre nós é frutificação. E você olhar e ver um irmão, uma irmã, um casal que não está frutificando, é um sinal que está vivendo fora do reino. Mas nós cuidamos, nós continuamos insistindo para que, crendo que em algum momento, assim como o filho pródigo, o que vai acontecer? Caindo em si, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, voltarei para minha casa, voltarei para os meus irmãos ou para o meu irmão, estarei ali celebrando uma grande festa e agradecendo tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para servir da melhor maneira possível a nossa geração até que Ele volte. E eu gosto muito desse exemplo que o senhor utilizou, porque é como o senhor compartilhou, né? Não falta acolhimento, não falta braços abertos, né? Se a pessoa está vivendo num casamento disfuncional, ou se ela não está tendo o cuidado devido, é porque ela não está buscando, né? As ferramentas estão todas disponíveis aqui na nossa família espiritual, glória a Deus por isso, a gente celebra muito isso. É como o senhor falou, nem todo mundo vai viver, mas por uma escolha própria. Pessoal. Por exemplo, a Giovana lembrou bem, nós fizemos uma transição, nós temos o Celebrando a Restauração aqui na igreja há 15 anos. Nós implantamos o Celebrando a Recuperação, que é um ministério de cuidado, uma pastoral de cura e restauração e de apoio, que foi criado no ministério do pastor Rick Warren. Então, lá em Saddleback. E nas transições nós atualizamos materiais e nós atualizamos também a dinâmica, a forma. Então, hoje nós entendemos, né? Tem 2 anos, né? Que nós fizemos a transição para ter um culto específico, porque nós entendemos que a pastoral Celebrando a Restauração, ela te acolhe e te encoraja a viver um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Para que você tenha um ambiente, nós criamos uma estrutura, uma atmosfera de segurança, de compartilhamento e oração, onde podemos ali crescermos juntos, não negligenciando as lutas que temos interiormente com os nossos pecados, nossos maus hábitos, mas um ambiente seguro de cuidado, ajuda, intercessão e oração, e também cura e libertação em Jesus. Há 2 anos atrás, o Espírito Santo me conduziu a fazer uma readaptação, uma releitura. Então, eu chamei toda a liderança, apresentei para eles que o Espírito Santo de Deus estava soprando ao meu coração, que era transicionar para, agora vai ser chamado, Quinta da Restauração em Família. E a Quinta da Restauração em Família, nós teremos o Celebrando a Restauração, porque entendemos que os princípios e valores de uma pastoral centrada em Jesus Cristo e na sua palavra, o primeiro ambiente que nós devemos viver e compartilhar é com os nossos. É voltar para a nossa casa, para a nossa família e compartilhar tudo que Jesus tem feito por nós.
com base na cura do gadareno, ou do homem de Gadara, onde Jesus cura, liberta ele, e naquele momento ele quer seguir Jesus. E Jesus diz: não, agora você não tem que me seguir desta forma. Você deve voltar para sua casa, para os seus, e lá você deve viver e compartilhar e anunciar tudo o que o Senhor fez por você. E Jesus tinha libertado aquele homem, física, emocionalmente e espiritualmente. Então nós readaptamos e chamamos de Quinta da Restauração em Família, onde nós temos uma celebração que é o Ministério de Família, que envolve também o Ministério de Jovens Casais e toda a igreja, com uma palavra com princípios e valores específicos para a vida familiar, como todo o Evangelho é. Mas se você não der um nome, se você não fizer um culto, se você não colocar o título que é para a família, parece que o pessoal não entende que os valores são para serem compartilhados em família. Mas aí nós entendemos isso, então nós colocamos dessa forma. E agora nós temos a celebração quinta-feira, onde tem o time profético, onde tem a ministração, um culto normal, onde nós invocamos as bênçãos dos céus, e logo após, para quem desejar, nós temos os grupos de pastoreio. Por quê? Entendemos que é uma extensão do pastoreio e do cuidado sobre as famílias, porque tem para todas as faixas etárias. Então, do júnior ao vovô e à vovó, vai estar recebendo no mesmo momento os princípios e valores dos céus, e vão estar voltando para as suas casas, unidos no mesmo propósito, recebendo a mesma ministração e tendo a oportunidade de viver naquela semana aquele princípio e aquele desafio que o Senhor trouxe a solução naquele encontro. Então olha que lindo, um adolescente, um junior, que são irmãos, um marido, uma esposa e uma sogra que more junto. Todo mundo recebeu o mesmo cuidado, a mesma pastoral, no celebrando a restauração em família, e vão voltar para casa tendo a oportunidade de viver esses princípios entre eles. Porque se uma família está bem estruturada, a igreja vai ser bem estruturada, a sociedade vai ser saudável. Os princípios e os valores são pautados na palavra de Deus. A estratégia e a forma a gente vai... A estratégia é Jesus, a forma a gente escolhe a melhor que se adapta a gente. E aí a gente pode, como a gente falou, né, tem pessoas aqui que são de fora, que não são da nossa família espiritual, e aí pode estar perguntando, né, como iniciar, como a gente pode montar um ministério de jovens casais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente fez aqui na nossa família espiritual. Aí eu queria que fosse projetado as fotos aí para a gente ir compartilhando com vocês. A foto, aí... Aqui, assim, acredito que a primeira coisa que a gente entendeu, né, foi o que os nossos pais espirituais compartilharam, é que o ministério ele não se trata de um evento, né, ele não está resumido a um evento, a uma celebração. Para ter ministério é só se tiver celebração dos jovens casais. Não, a gente entendeu que a melhor forma de se iniciar um ministério é a gente começar com a nossa realidade. É criar um ministério dentro da realidade que nós temos, onde nós estamos inseridos, onde a nossa família espiritual está inserida. E aqui na nossa casa, nós iniciamos através dos pequenos grupos. Hoje em dia nós temos como nome os grupos Supere. Naquela época eram os pequenos grupos, onde nós tínhamos encontros, né, da rede, são pequenos grupos ou células, como algumas igrejas denominam. E aí a gente reunia ali a quantidade de casais que nós tínhamos dentro da nossa realidade para poder compartilhar o estudo da palavra de Deus, cuidar daqueles casais, né, que é um ambiente de cuidado, mas também um ambiente de crescimento, onde todos são cuidados, mas também são impulsionados a cuidar de outros e a ganhar novos casais para Jesus, né? É sempre aquela... fazendo aquele convite especial, você está sendo aqui cuidado, mas isso não deve ficar só com a gente entende, né, que tudo que nós recebemos de Deus é para celebrar e repartir. Então, convide novos casais que ainda não conhecem Jesus para estar com a gente, e a partir dessa visão, outros casais foram se achegando, foram vindo, participando, e pode passar a foto, por favor, o slide. Pode passar.
E a partir daí os grupos eles iam crescendo, se desenvolvendo, e até o ponto que nós chegamos às multiplicações. Então nós fazíamos encontros tanto de multiplicação, né, um encontro para a gente celebrar aquela multiplicação, porque o grupo ele tem como objetivo a multiplicação, como fim, né? Nós temos os grupos que eles exercitam o cuidado, o comissionamento e o envio. Então, a partir do momento que o grupo está muito grande, a gente não consegue, né, ali cuidar de um grupo tão grande. Por isso os nomes pequenos grupos. E os grupos deles multiplicam, e depois dessas multiplicações a gente celebrava e a gente promovia alguns encontros de multiplicação e também de comunhão, onde a gente reunia o grupo todo, fazia, a gente chamava de PGzão, né? Reunia todos aqueles grupos para poder se confraternizar e ter um tempo de comunhão também. Um monte de rostinho novinho aqui, né? Deixa eu acrescentar algo que é importante, porque não deveria ser assim, né? Muitas coisas nós aprendemos com o Senhor, mas aprendemos também visitando outros treinamentos. Eu acredito muito nisso aqui. Eu investi a minha vida, ainda invisto hoje. Quando eu cheguei aqui, eu não era tão barrigudo, eu não tinha cabelo branco nem barba branca. Mas desde que eu cheguei aqui, antes, eu sempre acreditei no derramamento do Senhor através de conferências. Sempre. E eu até brinquei com alguns pastores que estavam aqui. Eu falei, e aí, pastor, cadê o time? Ah, não deu, não trouxe. Eu falei, poxa, pastor, que oportunidade. Na minha época, se eu tivesse uma igreja que estivesse servindo ao reino, trazendo ministros para nos ajudarem, para compartilharem com a gente, há 17 anos atrás, esses princípios que hoje nós estamos compartilhando, nossa, eu teria economizado muito tempo, muitos recursos, e seria assim, muito mais impactante, né, a vida da igreja na nossa cidade. Mas nós demoramos um tempo por causa da dificuldade de recursos, do envio de mandar pessoas para Cepal, para São José, para tantos outros lugares, porque é um investimento alto, né? E podermos ter a mesma qualidade trazendo hoje esses preletores que vêm até nós para nos abençoar. Mas nós temos e carregamos sempre princípios e valores em todos os ministérios. Algumas pessoas não sabem, mas eu enfrentei até uma dificuldade com alguns casais, porque nós temos, entre os valores de ser um grupo bíblico, alinhado com a visão bíblica, cristocêntrica que o Senhor nos deu, nós também somos uma igreja de grupos supere, que não permite a participação de membros de outras igrejas. Talvez você tenha vivenciado, experimentado isso, e até você saber o porquê você ficou chateado com a gente, ou ficou chateado comigo. Mas nós entendemos que nós deveríamos fazer a coisa certa da maneira correta. Não existe, biblicamente, a possibilidade de fazer a coisa certa de maneira errada. Então, o nosso foco é acolher, sim, é cuidar, sim, é também preparar ou ativar, e você escolhe o nome que mais se prepare a você, sim, mas é também enviar. Mas enviar para quem? Enviar para aqueles que estão afastados, desigrejados, e aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso que quando as pessoas chegam aqui na igreja, elas não chegam, se são de outra igreja, através dos grupos supere. Por quê? Porque não é permitido a entrada de pessoas de outras igrejas. Porque nós não estamos aqui para ficar agariando irmãos de outras igrejas. Nós estamos aqui para alcançar os jovens casais que ainda não se decidiram por Jesus. Então, independentemente do grupo de jovens casais, esse princípio cabe para todos, mas nós estamos falando aqui de jovens casais. Por quê? Quando Mônica e Leandro começaram a experimentar o que Deus estava fazendo, eles queriam também que os outros amigos da convivência deles estivessem nesse ambiente. E quantas vezes, irmãos, eu tive que sentar com a Mônica, explicar, reexplicar, e o coração dela pastoral, mas pastor, mas eles estão quase se separando, ela me jogava uma pressão. Falava, Mônica, eles precisam procurar o pastor deles, eles precisam procurar a igreja deles. Por quê? Porque nós não podemos nos aproveitar da dor das pessoas para permitir que elas sejam incluídas nesse ambiente tão saudável, porque se elas do jeito que estão, sem tomar uma decisão antes de experimentar, participarem, elas vão querer ficar. E nós temos um princípio no Senhor. Nós vamos fazer as coisas certas do jeito certo.
Se elas ouvirem do Espírito Santo que aqui é o lugar delas, elas vão passar pelos processos. Porque imagine você é um jovem casal, está passando um perrengue no relacionamento, e de repente a gente encontra um grupo desse, que acolhe a gente, que ama a gente, e aí semana após semana, a gente começa a identificar que a amizade é verdadeira, que o cuidado é verdadeiro, que ninguém esconde ali os seus pecados, que todo mundo participa de uma pastoral chamada Celebrando a Restauração, onde a gente para de apontar o dedo para as pessoas e começa a fazer uma reflexão interior que a gente precisa ser melhor para abençoar as pessoas e não sermos melhores do que as outras pessoas. Um ambiente que ora, que ajuda a gente financeiramente, que diz para a gente, ó, não importa o que você tiver que passar, nós vamos passar juntos, e essa maré vai passar, nós vamos orar e interceder. Você não vai ficar nesse grupo, não? Só que muitas pessoas estão pulando de igreja em igreja assim, de maneira desonrosa. Sai brigado, sai triste, sem resolver nada, e nós não queremos nos aproveitar da dor das pessoas para crescer de maneira que nós coloquemos fora do nosso currículo e da nossa prática os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor. Então, não fique mais chateado comigo. Eu gostaria de explicar isso. Porque nós queremos que estejam aqui os não alcançados, eles são milhares. Nós podemos ter encontros que eu falei, marca um encontro na cafeteria, bate um papo, ora por eles, ajude a tomar decisões, mas nunca está nesse ambiente, neste momento. Para quê? Para que nós também, mesmo fora, do conhecimento de algumas igrejas, estarmos contribuindo com o reino e até com as igrejas que às vezes falam mal da gente. Nós estamos contribuindo, porque eu vou te falar uma coisa, se nós aceitássemos os casais e as pessoas que querem estar nos grupos Supere, semana após semana chegam pedidos para mim, irmãos, essa igreja já estava com 3 mil membros. Ou mais. Porque as pessoas querem pular, e nós estamos aqui trabalhando juntos em prol do reino. Eu não estou preocupado com o crescimento da igreja. Se você me perguntar hoje qual o número, quantos membros tem na igreja, eu não sei te responder. Eu sei que nós éramos dezenas, hoje nós somos um pouco mais de centenas, e uma milha e algumas centenas. Mas eu não sei o número exato. Mas eu entendo que nós precisamos servir a comunidade, servir as igrejas e servir aos jovens casais, tá? Amém. E o pai compartilhou assim, pra gente isso foi tão difícil de entrar na cabeça, ou cabeça dura, porque a gente chegou aqui com um casamento numa crise tremenda, e em tão pouco tempo a gente foi tão abençoado, que a gente queria levar aquilo para a vida de outras pessoas também, mas graças a Deus a gente tem... Não, podia levar para a vida, mas não dessa forma. Então, mas graças a Deus a gente conseguiu, com o passar do tempo, entender a visão do Pai e ver que realmente a forma saudável, a forma correta é buscar fazer tudo com honra, e receber, como o senhor falou, cuidar daquelas pessoas que realmente entendem do Espírito Santo, que essa estação é para a vida deles, estar aqui conosco, na nossa família, é para a vida deles. Como a gente estava compartilhando, veio a pandemia. Em 2020, chegou a pandemia e todo mundo teve que se adequar, literalmente, todo o mundo. E a gente, com o Ministério de Jovens Casais ainda funcionava, ainda era ativo nos grupos Supere, e dentro da pandemia a gente começou a fazer lives, começamos a fazer os encontros pelo Zoom com toda a rede de casais, e com esse crescimento saudável, quando nós começamos a retornar, segundo todas aquelas medidas, nós fomos encorajados e impulsionados a começar as celebrações, de fato. A partir daí, isso tem muito a ver com o que o pai compartilhou, sobre a gente atualizar a forma de propagar o Evangelho. Porque se a gente fica preso àquela mentalidade só de... Na pandemia a igreja fechava. Como é que a gente faz se não tivesse o recurso online, E é importante dizer que nós fomos empurrados para isso, Foi muito rápido o que o Espírito Santo de Deus fez com a gente, porque no período da pandemia nós não tínhamos outra opção, porque não era opção para a gente parar. Então nós fizemos um treinamento rápido com os líderes que tinham medo de celular, que não sabiam mexer em Zoom, que não sabiam mexer em Meet, e muitos falaram, mas eu não vou conseguir. Não, vai conseguir, em nome de Jesus, nós vamos ajudar. E aí, no período da pandemia, enquanto algumas igrejas estavam enfrentando muitos desafios, nós também,
nós falamos isso para a glória de Jesus. Foi uma das épocas que nós mais batizamos, mais avançamos estruturalmente, mais servimos a cidade e a comunidade, geramos empregos diretos e indiretos, e os membros da nossa família, diante de um desemprego muito grande, estavam sendo chamados para concursos públicos e sendo chamados para assumirem cargos em trabalhos. E foi uma época que nós mais batizamos, mais multiplicamos, e a estrutura, que foi aquela loucura de demolição, que é uma outra história, que a conta não fecha, não tem nada a ver com o poder do humano, com o planejamento ou estratégia humana, mas foi a boa mão do Senhor para que todos vejam, comprovem, tenham a plena certeza que foi a boa mão do Senhor que fez isso. Aleluia. E aí, com esse crescimento saudável, né, dentro dos grupos Supere, né, antigos pequenos grupos, aí nós fomos impulsionados a iniciar com as celebrações. E foi dentro também do período da pandemia, né, quando flexibilizou as normas, né, permitindo a reunião com alguns cuidados, a gente iniciou... Fala, vida. A gente iniciou, e aí vou pedir para passar o slide aí, para a nossa primeira celebração presencial, né, que nós celebramos aqui. Passa para a gente o slide. O slide. E... Aí, essa foi a nossa primeira celebração ali, já com aqueles cuidados, né? Aí a gente já está na primeira celebração, foi em fevereiro. E... nesse período, né, que nós fomos impulsionados, foi um período onde eu e o Lê, nós meio que travamos, né? Nós meio que paralisamos e a gente ficou, a gente não vai conseguir. Não dá, a gente não tá conseguindo mais dar conta. E aí nós fomos conversar com os nossos pais espirituais e o quão importante foi esse momento para a gente, né? Tudo que foi destravado a partir do momento que nós recebemos o cuidado direto de vocês, né, com a gente. E a gente fala isso com muita alegria e com muita honra, agradecendo a vocês, porque se não fosse a vida de vocês, na nossa vida, a gente não estaria vivendo tudo que a gente está vivendo no Senhor. E hoje, a gente olha para trás e a gente não imagina parar. A gente não se imagina mais parar. Então, nós honramos e amamos muito, muito a vida de vocês e agradecemos demais por todo o amor que vocês têm depositado sobre as nossas vidas. E nós queríamos também que vocês compartilhassem sobre isso, né, com a gente, com os líderes e pastores que estão também conosco, que são de outras igrejas, o quão importante é esse cuidado com os líderes, né, de estar acompanhando, de estar discipulando, o quanto isso fez diferença nas nossas vidas e o quanto faz diferença no ministério, né, na igreja como um todo mesmo. Porque a gente sabe, né, tudo isso que a gente compartilhou não aconteceu da noite para o dia, né? A gente começa pequeno, a gente está aqui na igreja, as primeiras fotos que a gente botou ali é de 2015, a primeira celebração presencial foi em 2021, né? Então teve um processo e isso, a liderança, né, como a Mônica falou, a gente surgem os medos, as incertezas, a inconstância e como foi importante esse cuidado. Então a gente gostaria de ouvir de vocês sobre a importância para quem também deseja, né, iniciar um ministério, a importância do cuidado, do pastoreio, né, com a liderança que vai dar esse pontapé, que vai caminhar nessa direção. Bom, eu acredito, e aí eu posso dizer que agora nós acreditamos, que tudo que a igreja local precisa está na igreja local. Então, nós começamos a vivenciar e a experimentar a cultura da honra. E um dos pilares da cultura da honra é a seguinte: olharmos para as pessoas com o olhar de Jesus ou o olhar do próprio Deus e tomar uma decisão de saber que todos nós temos falhas e temos virtudes. As falhas, elas são tratáveis com o discipulado. Nós decidimos dar ênfase nas virtudes. Nós decidimos olhar para as pessoas e ver nelas o ouro. E entender que o que não é ouro precisa ser resolvido na base do discipulado.
Então, quando o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que tinha que ser o Leandro e a Mônica, assim como Jesus não esperou de mim, eu também não esperava deles perfeição, e nem que eles estivessem prontos. Até porque se eles sinalizam para mim dizendo eu estou pronto, eu já não aceitaria, porque alguma coisa está errada. Eram recentes, tinham acabado de chegar, e dizer eu estou pronto, então, de certa forma, de maneira inconsciente, revela um fechamento para o aprendizado ou para o discipulado. Então, eu estou compartilhando com os irmãos preciosidades do que Deus me deu para o exercício da liderança espiritual. Isso não é uma liderança empresarial lá fora. Tem a ver com discernimento, com orações. Ao olhar para Jesus, quando Jesus chama os discípulos, Jesus faz um convite para eles se tornarem pescadores de homens. Quantos lembram disso aqui? Venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de homens? Não, eles eram pescadores de peixes. Jesus falou, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu jamais confiaria ou confio qualquer ministério da igreja do Senhor para um homem ou para uma mulher que não se submete ao discipulado. E não vou, enquanto eu viver, porque o Senhor colocou sobre as minhas responsabilidades a preparação dos santos para a obra do ministério que é dele, mas que ele me confiou. Então, ao olhar para eles poderiam até achar que eles não tinham tudo o que precisavam, mas Jesus é tudo que nós precisamos. E se eles estivessem abertos a ouvir a voz do Senhor, a serem discipulados e cuidados, a imagem e semelhança de Jesus, não a imagem e semelhança do pastor Alex, eles, de verdade, se tornariam as pessoas para darem condução a um ministério tão importante como esse. Então, eu fiz o convite para eles, o Espírito Santo falou, eu os chamei até o gabinete, e eu revelei para o coração deles tudo aquilo que o Senhor tinha revelado ao meu coração, mas eles estariam, como estão, sobre a liderança e o pastoreio do ministro Diego, futuro pastor Diego, que é o ministro com a Natália da rede de jovens da nossa igreja, que também foram escolhidos da mesma forma. Então, logo de pronto, eles abriram o coração da limitação, dos medos, das dificuldades de conciliarem o tempo, né? O próprio Leandro assumindo um novo momento no trabalho, Mônica com as suas 2 matrículas, a gravidez, a vinda da Alice e tantos planos pessoais que eles estavam ali, de certa forma, entendendo que Jesus não deveria ser uma parcela da vida deles, mas Jesus deveria ser o centro com a vontade dele. Então foram vários encontros de cuidado mesmo, de proximidade, de intimidade, de abrir o coração, de às vezes ficarem tensos, ficarem nervosos e os apontamentos em amor acontecerem, nada diferente do que um discipulado bíblico que a gente vê com Jesus, com seus discípulos. E por causa da postura e da atitude deles, de entenderem o meu papel como pastor, de entenderem a missão da igreja e o DNA da igreja, de entenderem que o Senhor estava chamando eles para fazerem parte daquilo que Ele está fazendo, nós só somos os canais. Eles começaram a abrir os corações deles, não com as justificativas do que eles eram mais, estavam vivendo ou que experimentaram, mas eles estavam abertos para viver a nova estação de Deus para eles. E aí, mérito deles, de terem incluído e colocado Jesus como centro da vida. E naturalmente, organicamente, as coisas foram acontecendo, porque eles foram buscando. Eles não ficaram parados. Então, nós fomos testados no nosso amor, nós fomos testados em nossas lealdades. Eu falei para eles, agora que vocês estão andando perto do pastor Alex, vão ter amigos que vão se afastar de vocês, vão virar o olho para vocês. Quando vocês começarem a compartilhar a maturidade que vocês estão recebendo em Jesus, tem pessoas que se diziam amigos, que vão sentir inveja e vão militar contra, porque vão achar que o crescimento e a maturidade de vocês é uma ofensa para eles. Ao invés deles enxergarem que a maturidade e a unção que Deus está derramando sobre a vida deles é uma bênção para abençoá-los também.
E eles deveriam aprender a conviver com isso também. Porque assim como os discípulos de Jesus, muitas pessoas começaram a vê-los como uma ameaça, como santarrões, como se achando o máximo, eles deveriam assumir o papel deles de amarem essas pessoas, mas continuarem firmes no propósito de seguirem a Jesus, serem identificados como discípulos de Jesus e assumirem o reinado e o reino de Jesus até que ele voltasse. E foi isso que Jesus fez. Eu entrego a vocês a chave do reino dos céus. Aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligarem na terra, terá sido desligado dos céus. Qual foi a autoridade que Deus deu para os discípulos ali? A mensagem poderosa do Evangelho que transforma, que cura, que restaura, que gera maturidade, que faz com que a gente não seja mais quem nós éramos, que a gente não fique rindo mais das mesmas piadas, das deslealdades, das mentiras, das fofocas, porque tudo isso no final vai convergir para a destruição do corpo de Cristo. E aí eu fiz uma pergunta para eles: vocês querem que a Alice e os próximos filhos que vocês terão, e seus netos, cresçam numa igreja com a cultura que nós temos? Eles: queremos, pastor. Eu falei: então passa pela responsabilidade de vocês serem guardiões da visão, da missão, da cultura que Deus estabeleceu nesse lugar. Porque se vocês ouvirem as coisas que vocês estavam ouvindo anteriormente e agirem da mesma forma, de maneira omissa, porque liderar não é só o que eu faço, liderar espiritualmente é também o que eu permito. O Ministério de Jovens Casais vai ruir e acabar como em todos os outros ambientes. Então foi um tempo de ajuste, de molde, de cuidado, mas também de muitas alegrias, porque eles começaram a encher o coração de Deus de alegria, o meu coração como pastor de alegria e também a igreja de alegria. Quantos casais fazem parte do ministério e são abençoados pelo Leandro e pela Mônica? E aí vem os processos. Não pode parar por aí. Vamos crescer? Vamos para o seminário? Vocês entendem que Deus tem um chamado e uma vocação mais específica com vocês? Queridos, o Leandro, não faltava o futebol dele. Só o Espírito Santo de Deus para tocar no homem, para dizer assim: hoje eu não sinto mais falta do futebol como eu sentia. E aí, claro, testemunha na plateia aí, que sabe. né? E aí, nós tínhamos alguns líderes também que falavam assim: pô, pai, não vai dar com o Leandro, ele não quer. Pô, ele não vai. Eu falei: vai. Quando nós estamos no reino de Deus, nós precisamos entender que o tempo no Senhor, ele não é nosso inimigo. O descanso, a confiança e o tempo passam a ser nossos aliados. Então, para nós vermos o Pedro, o João, o Tomé que nós estamos vendo hoje na Bíblia, teve um processo. E Jesus pagou esse preço. E eu estou disposto a pagar o preço. E assim como eu paguei com vocês, eu quero que vocês paguem com o Leandro e com a Mônica. Então você vê que a visão de cuidado, de crescimento, de amor e de serviço constrói unidade. O ambiente de honra constrói unidade. Então eles não estavam prontos, mas o Espírito Santo tinha sinalizado claramente para mim: ó, são eles. Eu acho que o grande problema é quando os pastores olham para as igrejas, ou os líderes olham para a sua congregação e não enxergam as pessoas no que elas podem se tornar em Jesus. E quando olham para elas como elas podem se tornar em Jesus, não estão dispostas a pagarem o preço para conduzi-las até a revelação profética que receberam. Então, é investimento de tempo, de dinheiro, de valores, de recursos, de perdão, de paciência, também de aprendizado. Eu aprendo muito com eles. Dos dois lados. Dos dois lados. Exatamente. A Mônica me constrange com a alegria dela, com a predisposição ao coração pastoral. O Leandro me constrange com amor, com respeito e com a honra. Não só a mim, mas a minha família. Eu sei que hoje, qualquer casal da igreja, inclusive nós, se precisarmos de um atendimento urgente, nós podemos ligar para eles e sabemos que eles vão largar tudo para estarem socorrendo os pastores deles. Só que isso não foi da noite para o dia, foi construído. Então eu tenho certeza que tiveram os momentos que eles ficaram muito chateados comigo. E eu tive que lidar com a chateação e não permitir que Satanás nos separasse. Então no reino de Deus eu entendo que é sempre assim: quem foi chamado para a obra maior e recebeu mais, tem que dar mais.
Então, eu não me colocava no papel de órfão, me colocava no papel de filha, de filho, ia lá, abraçava quando eu percebia que não queria abraçar, acolhia quando eu percebia que estava chateado ali com alguma coisa. Nunca, nunca tiveram uma expressão de desonra, pelo menos pessoalmente, acredito que não, nem pelas costas. Mas a gente percebe quando está um pouquinho, né? Então essa construção precisa acontecer dentro da família espiritual. Então, se você vai perguntar assim, mas o Senhor só vê eles dessa forma? Não. Todas as pessoas que acessam essa comunidade olham dessa forma, mas existem processos. E se as pessoas não estiverem dispostas a entenderem como presente de Deus os processos mais básicos, como é que elas vão ser lembradas pelo Espírito Santo para missões tão específicas como essa? Então, isso tem a ver com a intimidade com Deus, tem a ver também com a pré-disponibilidade de se tornarem aquilo que foram criados para ser. Ninguém está pronto, queridos. Todo ano eu vou para a conferência. Eu pego o carro daqui com a minha esposa e eu vou para a pastoreia em São José dos Campos. Pastor Carlito Paz é um grande amigo, é um grande pastor, mas também é um grande pai espiritual. Você sai daqui, você gasta combustível, pedágio, tempo. Sua esposa trabalha, sai todo dia às 5 horas da manhã para trabalhar, mas você vai lá para passar 1h30, 2 horas de cuidado pastoral, sim, porque 1h30, 2 horas de cuidado pastoral com os nossos mentores e pastores abreviam 10 anos da nossa vida. Faz com que a gente abençoe gerações que nós demoraríamos assim 20 anos, é abreviado em 2 anos. Então nós estamos aqui para servir. Então, se nós crescermos, nós vamos abençoar os jovens casais a crescer. E o Leandro e a Mônica foram desses. Então, eles estão dizendo sim para o Senhor, e eles não devem nada para a gente sempre lembra isso, toda a liderança. Vocês não nos devem nada. Estou falando alguma mentira? Só existe 2 coisas que nós devemos uns aos outros: amor e honra, porque a Bíblia diz que é isso que nós devemos uns aos outros. Então, fora isso, tudo que está acontecendo na vida deles é mérito da graça do Senhor Jesus. Nós só somos os canais para reconhecer, preparar e enviar. E a última pergunta: o que é o Ministério de Jovens Casais? O Ministério de Jovens Casais, ele é um conjunto de ambientes. A gente já falou aqui sobre o Grupo Supere. O pai já compartilhou com a gente sobre o discipulado A1, sobre o discipulado de casal, sobre o Celebrando a Restauração. Então, nós trouxemos também algumas fotos que exemplificam as nossas redes de cuidado. Esses são os grupos Supere. Hoje nós somos 6 grupos Superes e, como vocês já podem perceber, estamos à beira da multiplicação de alguns, né, pai? 6 grupos apenas na rede de jovens casais. É porque né? deixaram para depois da conferência, né, para ficar mais bonito, mas vai ser então 10 os líderes já sabem, né, que deixou para depois da conferência. E nós temos aí a rede presencial, mas nós também temos a rede de cuidado online. Como a gente compartilhou, né, a pandemia fez a gente se reinventar e nós percebemos e identificamos que algumas coisas realmente vieram para ficar, né? Hoje nós somos uma igreja que estamos localizadas fisicamente aqui em Engenho Pequeno, mas que está se expandindo pelas nações. Então, nós temos pessoas que estão em Minas Gerais, naquele grupo que é online. Nós temos pessoas que estão em Conceição de Jacareí. Então, nós temos pessoas espalhadas por diversos estados. Então, o Grupo Supere, ele tem o Grupo Supere da Rede de Casais, ela também tem essa missão, né, de estar cuidando dos casais que também não estão conseguindo, por conta da distância, né, estar presencialmente. Nós temos hoje, em média, 50 casais que pertencem à rede de grupos de casais, né? Mas também existem mais casais que fazem parte de uma rede que não é de casais, fazem parte de uma rede mista, né? Que pertencem a outra rede do grupo, mas que muitas vezes por proximidade também, né? Devido à distância não consegue frequentar um grupo presencial de casal, aí ele faz parte de um grupo da rede mista. Nós temos as celebrações. Antes, aquela primeira celebração que a gente mostrou para vocês, elas eram
aconteceu uma celebração ao mês e hoje nós temos semana durante 15 dias, né? A distância, né? Nós temos celebrações no primeiro sábado e no terceiro sábado. Essa é uma celebração que a gente fez com os nossos líderes de Ignite, a gente precisa repetir, né? E além da celebração, não sei se vocês vão falar também que quinzenalmente tem um encontro para crescimento e comunhão, mas quinzenalmente também tem um envio para que de maneira criativa os casais estejam evangelizando outros casais que não são cristãos. Isso. Exatamente com o envio, né? Isso só acontece lá em casa, que a gente fez, que foi um bate-papo. E essa é um bom exemplo, né, quando a gente compartilhou sobre o Ministério Famílias Reais e os jovens casais, né, que não existem conflitos, né, existe uma unidade. Esse foi o Dia dos Namorados que a gente fez, foi junto com os nossos pais espirituais e os nossos líderes da juventude, que foi o Diego e a Nath também, que lideraram. E dentro dessa questão das celebrações, inclusive, né, e dos ministérios, como o pai compartilhou aqui, tem toda quinta o Celebrando a Restauração em Família, que é conduzido pelo Ministério de Famílias, mas que os jovens casais é para toda a igreja, inclusive os jovens casais, assim como as celebrações dos jovens casais. Ela apenas é produzida pelos jovens casais, pela juventude, mas todos os casais da igreja, o casal do Ministério Sabedoria, o casal do Ministério de Famílias, eles são nossos convidados e serão muito bem recebidos aqui na nossa celebração. Então não há nenhum tipo de conflito, de competição, pelo contrário, a gente vive em unidade. Está tendo até uma concessão, né, para jovens que são noivos, estão namorando, é isso não? Para as celebrações... Caiu aquilo, eu não sei tudo não, tá, gente? Aí eu pergunto para eles. Para as celebrações está ok. Para as celebrações, sim. Só nos grupos de jovens casais, que aí, no momento, é somente para casais casados. Mas nas celebrações, o jovem ali namorado, noivo, ele já vem para poder receber os princípios para... E é esperto, né? Trabalhar de maneira preventiva para depois... Já aprende com o que a gente compartilha, né? E só para finalizar esse contexto das celebrações, como nós compartilhamos. Nós iniciamos aqui com uma celebração mensal. Hoje em dia, as nossas celebrações elas já são quinzenais. Então, vai muito da sua realidade, onde você está inserido, né? Depende da demanda que você tem. A gente iniciou, não era celebração, era só os pequenos grupos. Agora já temos celebrações, começou a celebração mensal, agora a celebração quinzenal. Em nome de Jesus, teremos as celebrações semanais, assim como em São José. Pode passar o slide. Isso aí é o que o pai compartilhou com a gente. Esse foi um momento que a gente fez de comunhão e de evangelismo. A gente percebia que existia um desafio muito grande com a rede de jovens casais em relação aos atos evangelísticos. Nós sabemos que a nossa juventude é uma juventude evangelística. Então, isso quer dizer que nós fazemos parte de tudo isso, né? A palavra de Deus, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, a gente começou a buscar estratégias. Aquele foi o cinema que a gente marcou. A gente foi assistir Missão Impossível e aí a gente contextualizou. Olha lá, para cada missão que pareça impossível, Deus tem uma solução. E aí a gente ia, entregava junto com o bombom e perguntava se apresentava Jesus. Isso, apresentava Jesus para as pessoas. E nós também fizemos um piquenique na Quinta da Boa Vista. Foi até junto com o Ministério Maternar, né? A gente juntou os dois ministérios, porque nós entendemos que nós somos ministérios interligados, né? Como a gente compartilhou. Então, a gente fez um piquenique, foi muito bom. E também, logo em seguida, nós fomos entregar também um copinho, tem até uma foto aí. Isso, a gente orou com as pessoas, a gente entregou um copo de água, né? O Ministério Maternar, para quem não conhece, é o Ministério de Mães da nossa família, o Ministério de Mães que vão desde a gravidez até as mamães que têm os filhos até 7 anos, né? Até completar os 7 anos. Também são encontros que a gente tem uma vez ao mês. Se você não participa, esteja aí já convidado para estar com a gente no próximo mês. E legal lembrei do testemunho que foi dado, né?
O Ministério de Jovens Casais, praticamente, ele deu origem ao Maternar. Deus colocou no coração da Natália, né, a esposa do Diego, uma das líderes aqui, que nós precisávamos começar, e era algo que já queimava no meu coração e da Silvânia, que é ministra do Ministério Infantil da igreja, de ter um espaço de cuidado e acolhimento para as mamães de primeira viagem, muito específico, para se tratarem, conversarem de maneira específica dos assuntos peculiares a essa fase que também é linda e abençoada por Deus. Mas por falta de apoio, cuidado e conhecimento, geram muitas frustrações, muitas dores, são alimentados muitos medos. Então Natália me procurou, conversou comigo, eu falei com ela, filha, eu já tenho esse desejo. Ela, pai, eu estou disposta a dar o passo inicial e começar esse ministério. Então, no dia que nós lançamos juntamente com a Logo, foi um domingo à noite. E tinha uma jovem que estava chegando na nossa igreja. E ela tinha acabado de receber Jesus. E ela estava grávida. Ela estava tendo um contato com Jesus naquele momento. E quando eu apresentei aquele ministério, nós recebemos uma mensagem. Que essa irmã, por causa do medo, estava disposta já, preparada junto com o pai da criança, que não estavam juntos, a abortar o filho. E naquele dia do lançamento do Ministério Maternar, o Espírito Santo tocou nela e disse, eu estou providenciando todo o cuidado. Essa vida vai ser abençoada e salva por mim. E aí ela testemunhou que ela encontrou apoio e ali ela recebeu a resposta, que por causa do ministério, ela decidiu não abortar e encontrou um ambiente seguro para que os medos dela fossem substituídos pela fé e pela esperança em Jesus. Hoje essa criança está viva, saudável, linda e no seio familiar. E o pai também está frequentando, para a glória de Jesus. Então o ministério foi levando, como resposta de Deus, a criação de outro ministério para a preservação e salvação de vidas. Aleluia. Como é bom a gente viver e desfrutar desses ambientes, né? E acho que assim, para a gente poder finalizar esse momento, né, a gente vai abrir um pouquinho para as perguntas também. Acho que o mais importante, fundamental, para que o ministério ele possa caminhar de maneira saudável, é que ele caminhe na mesma missão e na mesma visão da igreja onde ele está inserido. Não tem como o ministério caminhar de maneira diversa, né, em relação à missão e visão da igreja, né? A nossa igreja aqui ela é pautada pelos 5 propósitos, né, que são adoração, comunhão, discipulado, serviço e evangelismo. Então também dentro do ministério a gente procura sempre exercitar todos esses propósitos para poder alcançar e levar Jesus para o máximo de pessoas, o máximo de casais. Então que o nosso ministério ele sempre esteja caminhando na mesma missão e visão da família espiritual onde ele está inserido. Amém?